Seja bem-vindo ao China em Foco, eu sou Emanuele Couri, editora de China do jornal Epoch Times. Muitas pessoas são vítimas da macabra extração forçada de órgãos cometida pelo Partido Comunista Chinês. No entanto, até hoje, nenhuma dessas vítimas sobreviveu para contar a história. Até hoje. Confira agora uma reportagem especial contando a história de uma pessoa que sobreviveu a uma extração forçada de órgãos. Você pode estar se perguntando como Chen fez para fugir da China. Por isso, agora vamos conferir uma entrevista exclusiva de Steve Lance, da NTD americana, a mídia irmã do Epoch Times. Provavelmente o único sobrevivente conhecido da extração forçada de órgãos está contando a sua experiência bem aqui, em Washington, D.C. Hoje se trata de um homem corajoso, Pai Ming-Chen. Pei Ming-Shan disse que as autoridades chinesas tentaram retirar à força seus órgãos em uma operação uma vez em 2004 e novamente em 2006. Sem seu consentimento, eles retiraram parte de seu pulmão e de seu fígado, que podem ser usados para transplantes em pacientes pediátricos. Eu fui arbitrariamente preso e perseguido pelo Partido Comunista Chinês 5 vezes. Em dezembro de 2001, eu fui sentenciado a 8 anos de prisão em julgamento de fachada. Depois de tudo, eu fui submetido a mais torturas, incluindo a remoção dos meus órgãos. Shang é um praticante da disciplina espiritual conhecida como Falun Gong, também conhecida como Falun Dafa. Por conta da popularidade da prática, o regime chinês iniciou uma perseguição brutal contra a prática em 1999, que continua até hoje. Praticantes de Falun Gong têm sido presos, torturados e mortos. Em março de 2020, o Tribunal Independente de Londres, China Tribunal, descobriu que a extração forçada de órgãos tem sido cometida por anos em toda a China e em uma escala significativa, e que os praticantes de Falun Gong são um dos, e provavelmente a principal fonte de órgãos. Shang conseguiu fugir da prisão em 2006, quando um guarda esqueceu de amarrá-lo e pegou no sono, e Shang fugiu por uma janela. Shang conseguiu fugir para os Estados Unidos em 2020 e ele é o primeiro sobrevivente conhecido da extração forçada de órgãos da China. Seu discurso acontece uma semana após a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos passar a Lei de Proteção ao Falun Gong, uma lei bipartidária que sanciona aqueles envolvidos na extração forçada de órgãos de Pequim. A lei também vai fazer com que a política americana evite cooperação com a China em qualquer área de transplante de órgãos. Recentemente, o senador Bob Menendez de Nova Jersey apelou ao regime chinês que pare imediatamente sua perseguição ao Falun Gong. Ele disse que dezenas de milhares de cidadãos chineses foram perseguidos por suas crenças religiosas, presos, torturados, sujeitos ao trabalho forçado, além das inacreditáveis alegações de extração forçada de órgãos. Enquanto o caso de Pei Ming-Shan vem a público, membros do Congresso americano estão pressionando cada vez mais o regime chinês para que acabem com sua perseguição ao Falun Gong e a extração forçada de órgãos. Falando de Washington, D.C., Jack Bradley. Em 2004, quando Chen teve seus órgãos removidos, ele não pôde entender exatamente o que estava acontecendo. Depois da cirurgia, ele foi levado de volta para sua cela e o guarda disse a ele que ele tinha passado por uma cirurgia. A prisão entrou em contato com a família de Chen e disse que ele estava entre a vida e a morte e que iria provavelmente falecer se não fizesse uma cirurgia. No entanto, mais tarde, Chen comentou que, na verdade, ele não tinha nenhum problema de saúde. Ele só descobriu que tinha passado por uma extração forçada de órgãos quando foi para os Estados Unidos e realizou alguns exames médicos. Agora você pode estar se perguntando, como Chen fez para fugir da China e ir para os Estados Unidos? Por isso, agora eu vou trazer um trecho de uma entrevista exclusiva da NTD americana, uma mídia irmã do Epoch Times, para que nós possamos entender melhor como ele saiu de lá. Como o Sr. Chen conseguiu escapar da China? Ele correu por sua vida durante 9 anos na China e percebeu que não poderia fazer isso. De alguma forma, as pessoas o ajudaram a entrar sorrateiramente no Sudeste Asiático, no Camboja e depois na Tailândia, em Bangkok. E lá havia um campo de refugiados da ONU. Então, de 2015 até 2018, apesar de eu ter mandado muitas cartas de apoio, ligado para o Departamento de Estado, ligado para a nossa embaixada em Bangkok, isso não funcionou. Até que o Dr. Destro, vocês provavelmente também o conhecem, é secretário assistente do DRL, e ele estudou o caso. Ele achava que era uma pessoa muito valiosa para ser resgatada. Ele ajudou a facilitar a vinda dele para os Estados Unidos. Que tipo de apoio você está vendo no Capitólio? Esse é um esforço bipartidário ou de ambos os partidos apoiando essa questão?
Sim. Em primeiro lugar, a extração de órgãos é uma questão bipartidária. Veja, as cartas fortes que recebi do senador Bob Menendez são democratas. Certo, assuntos estrangeiros. Depois, as cartas como a de Dana Rohrabacher e Chris Smith são de republicanos. A lei de proteção ao praticante de Falun Gong é de Scott Perry, dos republicanos. Os partidos podem ter diferenças, podem ter disputas em questões diferentes, mas não em direitos humanos, não na coleta forçada de órgãos de prisioneiros de consciência. Eles são bipartidários. Isso é tudo por hoje no China em Foco. Se você gostou deste vídeo e acha que essas informações são relevantes para mais pessoas, por favor, lembre-se de curtir, comentar e compartilhar este vídeo, para assim mais pessoas terem acesso a essas informações. Muito obrigada por assistir e eu te vejo numa próxima.